Amém. Então vamos à palavra do Senhor. Abra a sua Bíblia comigo em Mateus capítulo 18. Aleluia. Mateus capítulo 18. Nós vamos ler a partir do verso 10. Mateus capítulo 18, a partir do versículo 10. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Então vamos à palavra do Senhor? Leia comigo e diz assim, a partir do verso 10 em diante. Cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai, que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar quem está perdido. O que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Assim também, o Pai de vocês que está no céu não quer que nenhum desses pequeninos se percam. Amém? Fecha seus olhos em nome do Senhor Jesus Cristo. Senhor Deus e Pai, nesta noite, Senhor Deus de misericórdia, eu te peço que pela tua infinita bondade e compaixão, o Senhor venha nos abençoar, ó Deus de misericórdia, e venha falar conosco através, Senhor Deus, da sua santa palavra, Senhor. Ó Deus amado, nos ajuda, Senhor Deus, nas nossas tomadas de decisões, nos ajuda, Senhor Deus de misericórdia, ó Deus Santo, a andar pelo caminho certo, Senhor Deus, a não nos deixar levar, ó Deus de misericórdia, por ensinamentos, Senhor Deus, que nos distanciam do Senhor. Mas que a cada dia, Senhor, possamos nos aproximar e nos apegar mais ao Senhor e à Tua palavra e permanecermos firmes, ó grande Deus, para o dia da salvação. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, queridos? Amém. Glória a Deus. Irmãos, vamos nessa noite falar um pouquinho desse texto que nós acabamos de ler, tá certo? O tema desse texto aqui, está aí até na tua Bíblia, é a ovelha perdida. Amém? E que ovelha perdida é essa, pastor? Né? Ovelha perdida, irmãos, é toda aquela ovelha que estava no aprisco, fazia parte, e de repente, por uma situação ou outra, por um problema ou outro, a ovelha acabou se perdendo no meio do caminho, tá certo? O que é estar perdido? Estar perdido, irmãos, é quando nós, mesmo contra vamos dizer assim, o nosso entendimento, o nosso conceito do que é fazer o que é certo, situações nos leva a se perder, tá certo? Ok? Situações. Não é um desejo pessoal, não é uma vontade pessoal, mas sim uma circunstância que nos leva a nos perder. Um exemplo, tá? Vou citar um exemplo aqui, bem simples para você. Bom, você não conhece Santo André, e aí de repente você pergunta para alguém: ô fulano, como é que eu chego no centro de Santo André? A pessoa começa a te explicar: ó, você desce ali, pega o ônibus, desce no terminal, faz a baldeação, pega o ônibus do fulano de tal, que vai para Santo André. Aí beleza, você fala: bom, eu vou para Santo André. Só que a tua visão era ir para Santo André, você estava destinado a ir para Santo André, mas você não conhecia de verdade o caminho, você não estava preparado para ir por aquele caminho, e de repente você fez parte do trajeto até bem, você saiu de casa, foi ali no ponto, pegou o ônibus, chegou no terminal, só que chegou no terminal, você ficou confundido, e agora, qual ônibus que eu pego mesmo? E agora? E aí de repente você está naquela situação que você fala: ó, é aquele outro, qual que é
Aí você entra em um e ele acaba te levando em sentido oposto ao local que você queria ir. Você está entendendo? O que aconteceu nesse instante? Mas era essa a sua vontade? Você estava programado para isso? Você saiu de casa com esse desejo de se perder? Não, né? Foi uma circunstância que te fez se perder. Então, estar perdido, se perder, não significa estar decidido a sair do caminho, que é diferente. Quem decide sair do caminho é uma coisa, e quem se perde no meio do caminho é outra. Você está entendendo? Então, quando nós passamos por circunstâncias, não é o nosso desejo, não é a nossa vontade, mas uma circunstância, uma situação, um problema, sei lá, alguma coisa trouxe uma confusão, e no meio dessa turbulência e dessa confusão, onde eu não tinha certeza e convicção qual o caminho que eu deveria tomar, eu acabei me perdendo. Então essa é a ovelha que se perde. Só para poder ilustrar para vocês, são pessoas que começam a sua vida, a sua trajetória na vida espiritual, né, na vida cristã, e começa bem. Ela recebe a palavra, só que vai passando alguns dias, irmãos, e os dias vão passando e ela começa a se acostumar. E daqui a pouco vem uma turbulência, vem uma situação difícil, vem um problema mais grave, vem algo para o qual ela não está preparada ainda. Por quê? Porque muitas vezes na trajetória, no meio do caminho, ela parou de buscar instrução, ela parou de invocar a Deus, ela parou com o costume diário de ler a Bíblia, de fazer uma oração, de colocar a fé em prática, e acabou meio que começando a viver mecanicamente, a vida espiritual meio que mecanicamente. Essa pessoa com certeza está correndo um risco de se perder. Não é o propósito, não é o desejo, mas corre-se o risco. Por quê? Porque já não existe mais a mesma preocupação de se manter no caminho, na trajetória. Quando eu quero me manter no caminho, na trajetória, eu corro constantemente para onde? Para onde? Para a palavra de Deus, para os princípios bíblicos, para os princípios que me são ensinados na casa do Senhor, para tudo aquilo que norteia a minha vida no sentido de me manter na direção e no meu alvo, que é Cristo Jesus, que é a minha vida eterna. Amém, irmãos? Se eu paro com isso, ou se eu me acostumo com a situação, ou se eu não tomei a minha decisão de vida com Deus, as coisas desta vida começam no momento de turbulência. Aconteceu algo na família, por exemplo. Aconteceu uma tragédia na família. Quantas e quantas pessoas eu já não vi que por causa de uma tragédia familiar abandonaram a fé, perderam a fé. Porque Deus não devia ter deixado acontecer isso. Irmãos, em nome de Jesus, vamos entender que essas coisas não é que é agradável que aconteça, mas estamos todos nós sujeitos a acontecer. Você está entendendo, irmãos? Porque assim como o sol brilha para o justo e para o injusto, assim também circunstâncias difíceis podem acontecer para mim e para você. Não é pelo fato de sermos cristãos, de termos recebido o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, que nessa vida não estamos sujeitos a passar por situações difíceis. Aliás, ao contrário disso, o próprio Jesus declarou: nesse mundo sofrereis aflições, mas esforça e tem bom ânimo. É justamente nessa hora de turbulência, é justamente nessa hora de tragédia, é justamente nessa hora em que a situação está difícil, que tudo parece que está ao contrário e aconteceu algo que você não esperava. É a hora de você compreender que é necessário se manter firme no caminho, irmãos, voltar para a palavra de Deus e dizer: Senhor, tem misericórdia de mim e me ajuda, porque o momento de turbulência está querendo me tirar do caminho e me fazer me perder. Você está entendendo, irmãos? E não ficar sem buscar a Deus, sem consultar a Deus, porque essas coisas não vão nos ajudar. Se nós, no momento de dificuldade, no momento de turbulência, no momento difícil, nos afastar de Deus, piora a nossa situação, irmãos, porque aí nós não temos guia.
Não temos quem vai nos conduzir no caminho correto. Então, qual é o caminho a ser tomado? É eu me voltar mais para Deus, é me aproximar mais de Deus, é me prostrar mais na presença de Deus, é invocar mais a Deus, é buscar auxílio e ajuda do Espírito Santo de Deus, para que eu não me perca. Amém? Porque vou falar para vocês uma coisa, se essa pessoa, por exemplo, vamos voltar aqui a pessoa que foi pegar o ônibus, se essa pessoa, ao chegar ali no terminal, tá bom? Ela, ao invés de ter tomado a sua própria decisão, se ela tivesse consultado alguém, talvez ela não teria se perdido, sim ou não? Sim ou não? Mas ela se perdeu porque ela não consultou. Ela se perdeu porque tomou a decisão que achava que deveria ter tomado. E muitas vezes, irmãos, o que acontece na nossa vida é que nós nos perdemos porque nós tomamos decisões sem primeiro consultar a palavra de Deus, sem consultar a Deus, e muitas vezes até consultar alguém que pode nos ajudar, a nossa liderança, um pastor, alguém que possa pelo menos falar assim: filho, ó, esse caminho é um caminho que vai acabar piorando a sua situação, anda por aqui, porque esse caminho vai te fazer refletir melhor, vai te fazer enxergar as coisas de uma forma diferente, e você não vai se perder. Está entendendo, irmãos? Mas se não busca ajuda, como, irmão, vai conseguir chegar ao lugar certo? Entenderam? Então, quando nós, irmãos, estamos caminhando na nossa vida cristã e de repente uma situação, uma circunstância, um problema, alguma coisa na nossa vida tende a nos tirar do caminho, nos fazer perder, irmãos, é melhor que a gente volte um passo atrás, entendeu? E busque novamente toda a informação. Espera aí, até aqui eu vim bem, por que é que as coisas não estão dando certo agora? Até aqui estava tudo bem, por que que daqui para frente não vai dar? Espera aí, eu preciso consultar. Por isso que a palavra do Senhor diz assim, ó, né? Tem um texto, acho que em Apocalipse: volta ao primeiro amor e começa a rever as tuas obras, porque a partir de um determinado momento você deixou de andar no caminho. Entendeu? A partir de um determinado momento você deixou de seguir o protocolo, de andar corretamente, e está se perdendo. Por quê? Porque está indo pela sua própria cabeça. Volta e reveja novamente qual é a trajetória, e aí tome o caminho correto novamente. Amém, irmãos? Agora, quando acontece isso, irmãos, quando acontece de alguém, né, que não estava com a vida programada para errar, para se perder, ele tinha até um bom propósito, ele queria andar pelo caminho, mas a circunstância fez com que a pessoa de repente caísse na fé ou saísse do caminho. O que fazer? Olha o que a palavra de Deus diz: cuidado, não despreze nenhum desses pequeninos. Eu afirmo a vocês que os anjos deles estão sempre na presença do meu Pai que está no céu. Porque o Filho do Homem veio salvar o que está perdido. Qual é a missão de Jesus? É salvação ao perdido. A missão de Jesus, irmãos, é salvar aquela pessoa, tá certo? Que está perdido, tanto o que está perdido no mundo, que nunca conheceu Jesus, quanto aquele que, apesar de ter andado por um tempo na presença de Deus, de repente alguma coisa aconteceu e ele ficou perdido. O propósito de Deus não é que essa pessoa seja eliminada, o propósito de Deus é que ela seja resgatada. Amém? O propósito de Deus é que ela volte para a presença de Deus. Mas agora aqui eu volto a repetir, irmãos, você só pode fazer algo por alguém que quer, amém, voltar para Deus, sim ou não? Volto a repetir, quem está perdido é alguém que se perdeu por uma circunstância. Agora quem decidiu sair da presença de Deus, aí não tem jeito, porque tem coisas que não é o fato da pessoa, a pessoa se perdeu por causa da circunstância, não, ela assumiu essa condição: eu não quero mais, eu quero ir para o mundo, eu quero fazer o que o mundo faz, eu quero fazer as coisas que, né, está no mundo, eu quero desfrutar. Ela se encanta com o mundo e vai embora. E aí, o que fazer? Com essa não tem o que fazer. Entrega nas mãos de Deus e deixa que Deus cuida. Agora, aquele que se perdeu por uma circunstância e às vezes está pedindo ajuda, às vezes está pedindo socorro, às vezes está pedindo alguém me ajude, às vezes está pedindo alguém ore por mim, olha irmão, não me abandone, me ajude na fé. Então, em nome de Jesus, irmãos, essas pessoas precisam ser ajudadas,
porque foi uma circunstância que fez talvez ela se abalar, uma circunstância que fez ela se desmotivar de andar pelo caminho, talvez uma frustração, talvez um problema, uma tragédia, alguma coisa aconteceu e ela acabou se esfriando na fé. Vamos ajudar, estender a mão, orar por ela, ligar para ela, oferecer ajuda a ela. Por quê, irmãos? Porque é uma alma, e essa alma precisa ser salva. Jesus veio para salvar esses perdidos, Jesus veio para salvar essas pessoas e não para destruir, está entendendo? Mas é importante que todos nós, cada um de nós, irmãos, entendamos isso. Vamos entender isso, presta atenção. O texto aqui está falando da ovelha perdida, e quando é uma decisão, lembra da decisão do filho pródigo? Filho pródigo quer dizer filho gastão, esbanjador. Ele decidiu. Ali não foi uma circunstância, foi uma decisão. A Bíblia diz que ele foi ao pai, entenderam? E falou para o pai: pai, dá-me a minha parte na herança, porque eu quero sair para o mundo, eu quero conhecer o mundo, eu quero curtir, eu quero fazer o que eu quero. O que o pai fez, irmãos? O pai foi e deu a parte dele, porque foi uma decisão dele. Ele decidiu ir para o mundo. Ele se encantou com o mundo, ele decidiu abandonar a casa do pai, abandonar a presença do pai e fazer aquilo que o mundo faz. E a Bíblia diz que ele saiu para o mundo e foi gastar o seu dinheiro com prostituição, foi gastar os seus bens com coisas erradas, e ali ele ficou, fazendo o que dava na teia dele. Tudo aquilo que o pai não gostaria que ele fizesse, é o que ele foi fazer. Agora observa que nesse caso, e isso é uma parábola de Jesus também, Jesus não fala que o pai foi atrás desse filho, fala que ele era uma ovelha perdida, e que o pai saiu de casa e foi procurar esse filho? Não, irmãos, olha lá, o pai não sai de casa, mas a Bíblia diz que o pai estava todos os dias olhando para o caminho. Quem sabe um dia meu filho não volta? Quem decide sair da presença de Deus, irmãos, o próprio Deus vai deixar ele tomar o rumo dele. Se um dia ele quiser voltar, meu amor continua sendo o mesmo, mas se ele não quiser voltar, é escolha pessoal. Você está entendendo? O pai do filho pródigo não saiu de casa, não moveu um dedo, não fez nada para ir atrás do filho, porque ele sabia, isso é decisão, é pessoal, é particular, ele quis dessa forma, então seja feita a vontade dele. Já a ovelha perdida é aquele que faz parte de um rebanho, é aquele que não está com a intenção de se perder, de desviar, mas uma situação gerou esse problema, uma frustração gerou esse problema. E quantas pessoas nós vemos muitas vezes dentro da igreja que estão ali e tal, de repente uma situação, uma tragédia, um problema, uma frustração gera um esfriamento e a pessoa está a ponto de se perder. Em nome de Jesus, vamos estender a mão, vamos orar por ela, vamos perguntar: irmão, está acontecendo alguma coisa? Você precisa de alguma ajuda? Tem algum problema acontecendo? Porque essa é uma ovelha que ela está a ponto de se perder, ela não decidiu se perder, a circunstância está gerando uma situação que pode fazer ela se perder. Você está entendendo isso? Vocês estão entendendo? São circunstâncias. Agora, quando existe uma decisão, aí é diferente, que é justamente a questão da decisão do filho pródigo. Quando o filho pródigo diz para o pai assim: olha pai, eu quero ir embora, me dá a minha parte na herança, irmãos, é como se ele estivesse dizendo assim: para mim você não existe mais. Sim ou não? O pai está vivo ainda. Como é que um filho pede herança ao pai enquanto o pai está vivo? Já viu isso acontecer em alguma vez? Me dá a minha parte na herança aí. Ou seja, você morreu para mim, eu quero só o que é seu, só quero o teu dinheiro, me dá aí que eu vou vazar, né? Fala a linguagem atual, me dá a minha parte que eu vou cair no mundo. O pai, irmãos, eu acredito que aquilo para ele foi uma apunhalada no coração, mas era a decisão do filho. Sim? Se ele talvez tivesse retido o filho: não, fica aqui, você não vai sair da minha casa, talvez o filho ia dar trabalho, ia dar dor de cabeça, ia gerar problema com os outros irmãos, ia fazer um monte de coisa,
por pirraça. O que o pai fez? Fique à vontade, está aí a sua parte na herança, pode ir. Vai fazer o quê? É uma decisão, não é uma ovelha perdida, é alguém que decidiu sair da casa do pai. E quando alguém decide sair da casa do pai, irmãos, ele também precisa entender que ele está tendo que assumir consequências, porque estar longe do pai é complicado. Amém? É complicado. E esse filho vai, por um período, ele está lá no mundo, está tudo bem, está tudo tranquilo, não vai acontecer nada comigo, estou com muito dinheiro, tenho muitos amigos, vou fazer de tudo que eu quero. E aí ele sai esbanjando tudo que tem, a sua bênção, os seus bens, tudo que tinha. Só que algum tempo depois, e às vezes esse algum tempo pode durar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 4 anos, 5 anos, mas algum tempo depois, sabe o que aconteceu? Esse filho não tinha nem o que comer e foi pedir emprego a um porqueiro, a um homem que cuidava de porcos. E aí o que ele recebeu foi o direito de ir lá cuidar de porcos, e a Bíblia diz que ele tinha desejo de comer das bolotas que os porcos comiam, porque ninguém lhe dava o que comer. Olha que situação chega alguém que sai da presença do Pai. Então, irmãos, vamos entender isso. Jesus ama todas as suas ovelhas, só que existe diferença entre ovelha perdida e a pessoa que decide deixar de ser ovelha, decide deixar de ser de Deus. Agora olha só, aqueles que por um motivo, uma situação, uma consequência, deixam de ser, saem da presença ou ficam perdidas, o que a palavra de Deus diz? O que é que vocês acham, verso 12, o que é que vocês acham que faz um homem que tem 100 ovelhas e uma delas se perde? Será que não deixa as 99 pastando no monte e vai procurar a ovelha perdida? Então o que Jesus está falando? Entendam o seguinte: se um homem tem 100 ovelhas e se a sua ovelha se perde, que é diferente de pedir saída, a ovelha se perde. Como que a ovelha pode se perder? Um pastor cuida, estou falando aqui de pastor mesmo de ovelha, cuida de centenas de ovelhas, irmãos, centenas de ovelhas, entendeu? E às vezes está tendo que transportar, tirar elas de uma região e levar para outra, tá ok? E a Bíblia aqui está falando sobre essa questão de pastor de ovelhas, porque lá no Oriente, tá certo, é onde, naquela região, havia muitos pastores de ovelhas, homens que cuidavam de muitas ovelhas, haviam muitos rebanhos, o povo tratava muito dessa questão pecuária, tá certo? Servia para comida, servia para tirar a lã, servia para um monte de coisa a ovelha, É um animal até, de certa forma, dócil, unido, manso. E o que eles faziam? Pegavam as ovelhas, tiravam do aprisco, levavam para os montes, muitas vezes, lugares para pastar, só que haviam locais, irmãos, que eram locais rochosos, locais de muitas vezes difícil acesso. Uma ovelha, de repente, está ali no meio, andando entre o rebanho e cai num buraco, prende uma pata, alguma coisa acontece e ele não vê. O que acontece? Essa ovelha ficou perdida, sim ou não? Não foi uma circunstância? É disso que nós estamos falando, irmão. Ovelha perdida, ovelha não se perde porque quer, se perde por uma situação, uma circunstância. Entendeu? E aí o que acontece? Esse pastor chega no aprisco, ele coloca as suas ovelhas ali, só que ele fica na porta e vai contando uma a uma, e passa uma, passa duas, passa três, passa quatro, passa cinco, e aí vai. E de repente ele tinha 100, mas só entrou 99. Aí ele fica preocupado, e ele fala, está faltando uma. E o que a palavra de Deus diz? Esse pastor, ele fecha o curral, mantém ali as 99 e sai à procura daquela que se perdeu. Você está entendendo, irmãos? Assim Deus é conosco, irmãos. Assim Deus é com cada um de nós. Deus não quer que nos percamos nesse mundo. Ele quer que todos os seus filhos, todos os seus servos, ou seja, todas as suas ovelhas estejam constantemente na sua presença no aprisco, porque é Ele que cuida, Ele que trata, Ele que protege. Ele sabe que se está fora, se está longe da vista, essa ovelha tende a morrer, porque ela não sabe se defender direito no mundo. Você está entendendo?
ela não sabe se defender direito lá fora, vem o lobo, e o lobo é maligno, e o lobo é maldoso, e o lobo é faminto, e se o lobo pega uma ovelha perdida, ou caiu no buraco, ou ela está com a pata presa e não conseguiu sair do lugar, o lobo vem, abocanha e mata. E é disso que a palavra de Deus está falando, que o Senhor ama essa ovelha. Portanto, Deus não deixa de trabalhar em favor dessa ovelha que está perdida, não deixa de enviar os seus pastores, não deixa de enviar os obreiros, não deixa de enviar uma mensagem, uma palavra para despertar a sua ovelha e dizer: olha, Jesus ainda te ama, Ele não quer que você se perca. Amém, irmãos? Amém, queridos? O pastor vai atrás, o pastor liga, o pastor fala, conversa, gasta o tempo que for para que a ovelha não se perca. E assim Deus também faz conosco, para que a gente não se perca. Deus gasta o tempo que for conosco, irmãos. Se você se voltar para Ele, Ele vai te instruir, te ensinar. O Espírito Santo de Deus vai te direcionar para que você não continue perdido. Então é importante entendermos que o Deus Todo-Poderoso não desiste de nós, irmãos. E nós não devemos desistir de uns aos outros. Você está entendendo, igreja? Nós, como irmãos, não podemos desistir de uns aos outros, irmãos, a não ser que alguém tenha realmente dito assim: eu não quero mais servir a Deus, não me procurem, não venham na minha casa, não quero saber de vocês. Aí paciência, é uma decisão, aí é que nem o filho pródigo, decidiu, está decidido, aí é vontade própria. Você está entendendo? Mas quando é uma ovelha que se perde, que está desmotivada, que está com um problema, que está precisando de ajuda, todos nós temos que nos esforçar para ajudar essa ovelha a ficar de pé de novo, a voltar para o aprisco. Diga graças a Deus. Para a gente encerrar, verso 13, eu afirmo a vocês que isso é verdade: quando ele a encontrar, ficará muito mais contente por causa dessa ovelha do que pelas 99 que não se perderam. Esse texto nos fala da alegria do pastor, irmãos, e não está dizendo que o pastor está desprezando aquelas ovelhas que estão em casa. Presta atenção para você entender. Porque às vezes as pessoas leem isso aqui e falam assim: quer dizer então que quem se perde tem mais valor que quem fica em casa, né? Vamos deixar de ser, né, cabeçudo. Não é isso, irmãos. Não é isso que está dizendo. A palavra de Deus está dizendo que o Senhor fica mais feliz por encontrar uma ovelha que se perdeu, porque essa estava tendendo à morte, do que pelas 99, porque as 99, graças a Deus, estão em segurança. Você está entendendo isso, não? Sim ou não? As 99 estão em segurança, estão protegidas, mas aquela que se perdeu está correndo risco de morte. Então o pastor, ao encontrar, irmão, fica muito feliz, é claro. E não é que as outras 99 não tenha o mesmo valor, é porque agora uma felicidade grande veio sobre o seu coração, porque ele estava desesperado, ele estava angustiado por uma ovelha que estava se perdendo. Você está entendendo isso? Amém? Então entenda, porque muitas vezes acontece, irmãos, e aí eu quero falar sobre questão igreja agora. Da igreja muitas vezes, irmãos, tem uma ovelha que se perdeu e que está voltando, e ao invés de todos se alegrarem, só o pastor se alegra e os outros, voltou o fulano, olha lá o pastor, né, abraçando a pessoa. Irmão, o sangue de Jesus tem poder, vamos vigiar. É uma ovelha perdida e ela precisa ser abraçada e acolhida por todos nós novamente. Você está entendendo, irmãos? Você está entendendo? Ovelha que se perdeu, todos nós temos o nosso valor, pode ter certeza, Deus se importa com cada um, mas o que se perdeu estava a ponto de ser destruído, a ponto de morrer, e voltou para casa, e foi restaurado, e foi restabelecido, e o Senhor guardou e não deixou que a morte tomasse conta. Então nos alegremos por esses que voltam para a casa do Pai. Você está entendendo, meu amado? Está entendendo, meu irmão, minha irmã? Em nome do Senhor Jesus Cristo, porque a palavra do Senhor está dizendo, está deixando muito bem clara, o pastor, esse pastor supremo é o próprio Jesus Cristo. Ele fica mais feliz, irmãos, porque alguém estava perdido e voltou, alguém estava perdido e foi encontrado. Ele está feliz por todos nós, mas aquele que estava perdido, ele fica mais feliz ainda, porque ele sabe, é um filho que estava em casa e depois se perdeu no mundo, mas ele voltou. Oh felicidade, oh alegria, vamos fazer festa, porque assim também aconteceu até com o filho pródigo. Quando ele caiu em si,
Quando ele viu que lá no mundo não tinha o que ele tinha na casa do pai, ele decidiu voltar. Ele decidiu voltar. E voltando, o pai estava lá. A Bíblia diz, o pai estava em casa e olhando para o caminho. De repente o filho vem. Entendeu? O filho decidiu voltar para casa. E existem muitos irmãos que também um dia vão decidir voltar para casa. Passe o tempo que for. E se ele voltar, vamos ser como o pai que estava esperando ansiosamente a volta do filho. Vamos abraçar e beijar e dizer bem-vindo a casa. E se possível for, façamos festa e nos alegremos na presença de Deus. Então entenda que existem duas circunstâncias onde alguém pode voltar para casa. Ou porque ele estava perdido, ou porque ele decidiu ir embora. Tanto uma contra a outra, o pai recebe. Só que uma delas, a que se perde, o pastor vai atrás. E aquela que decide sair, o pastor deixa ela à vontade. Porque ela, assim como ela decidiu sair, ela tem que decidir voltar. Você está entendendo, irmãos? Existem diferenças. E é isso que nós, como servos de Deus, como cristãos, precisamos compreender. Quem decide sair, dá liberdade para ele tomar a sua escolha. Quem se perdeu, vamos ajudá-lo a se reencontrar. Amém, igreja? Vocês estão entendendo isso? Aquele que se perde, nós vamos procurar ajudá-lo a se reencontrar, a voltar para o caminho e para a presença. Aquele que decidiu sair por conta própria, deixe ele à vontade, deixe ele viver a sua vida. Se um dia ele cair em si, ele mesmo vai voltar com as próprias pernas. Você está entendendo, meu irmão? Então, entenda, irmãos, a palavra de Deus é manual de instrução de vida para mim e para você. Vamos praticá-la em nome do Senhor Jesus Cristo. Mas se existe uma ovelha que você vê que está se perdendo, em nome de Jesus, não abandone ela não. Estenda a mão, ligue para ela, converse com ela, dê um conselho, traga ela de volta para a casa do Pai, para o aprisco, porque é o lugar dela em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos ficar de pé, vamos orar.